Olá, esse é a terceira, né, o terceiro vídeo. Na primeira parte a gente falou sobre como preparar a pesquisa, né? Depois a gente falou sobre a redação, os tipos de redação de textos acadêmicos, o que difere um pôster de um artigo acadêmico. Colocamos alguns exemplos e também da monografia, né? Que é o TCC, a iniciação científica, tese de doutorado, de mestrado. E depois, na segunda parte, a gente falou sobre os textos de apoio, que são os não publicáveis, mas que são pedidos toda hora. Eles também são textos acadêmicos, né? E são pedidos a toda hora aí para os pesquisadores, né? Que são os resumos, né? Então a gente falou sobre os resumos, falamos sobre o fichamento e falamos também sobre a resenha, né? Principalmente sobre a resenha que traz análises críticas, né, de outras obras, né, e um exemplo de uma resenha, né, aqui para vocês terem aqui. E a terceira parte é sobre as apresentações. Como que a gente apresenta a pesquisa acadêmica, né? Então, são vários tipos de eventos. E eles também são publicados, né? Então, dentro dos eventos, tem os anais. E esses anais também contam como publicação. Então, os posters, então a apresentação, né, a gente vai, por exemplo, levar um pôster para ser apresentado em um evento. A gente vai falar quais são esses eventos acadêmicos no slide seguinte. Mas vamos supor que tem um evento acadêmico, né, por exemplo, o Cicusp é um evento acadêmico. E você leva lá o seu pôster da sua iniciação científica para ser apresentada. Então, esse texto está lá, pendurado na parede, você apresenta para os visitantes que se interessaram pelo seu pôster o que você fez, quais são os seus resultados, como que foram desenvolvidos as etapas, como foram desenvolvidas as etapas da pesquisa, e por aí vai. Ao final, esses posters, né, os artigos acadêmicos que também foram defendidos, se forem outro tipo de evento, né, são publicados nesses anais. Então, quando vocês forem ver, eles também são chamados de proceedings, né? Os proceedings são justamente os anais, ou seja, esses como se fosse um livro com todos os artigos, posters que foram apresentados, então que foram, né, que tiveram ali a apresentação dos pesquisadores durante o evento, né? E isso, então, do ponto de vista do currículo Lattes, a participação de um evento, ele vale duas vezes. Na verdade, pode valer três. Primeiro, você apresenta, então, não, primeiro você participa de um evento, como qualquer outra pessoa. Você vai e visita o pôster de outras pessoas, né? E vai, assiste as palestras de outras pessoas. Então, você é visitante de um evento, participante de um evento, no sentido de apenas e tão somente, né, participar, tomar parte, só se inscrever e assistir, né? Uma segunda etapa e um segundo registro então a primeira é participação em eventos, a segunda é apresentação em eventos. Então você redigiu um pôster da sua iniciação científica e apresentou para as pessoas num horário específico que o evento te deu. Você ficou lá em pé do lado do seu pôster e apresentou para os interessados que apareceram ao lado perguntando para você, né, da sua pesquisa. Então vale uma segunda vez no seu Lattes. E uma terceira entrada no Lattes é se você foi publicado. Se esse livro final, que são os anais do evento, foi publicado, também a sua participação no evento vai valer como publicação em evento, né, em anais de evento. Né? Então, primeiro, participação em evento, segundo, apresentação em evento, e terceiro, publicação em anais dos eventos. Olha que interessante, então, para construir, né, para começar a construir o currículo Lattes de vocês, a participação em eventos, né, eventos acadêmicos. Vamos lá, então quais são os exemplos, né, de eventos acadêmicos? Tem vários, né? Os mais conhecidos são os congressos, seminários, simpósios, oficinas, encontros, Olimpíadas, feiras, exposições, mas pode ter vários outros, né? Que o nome que o organizador do evento relacionar, né? Então pode ser, né, semana de divulgação, né?
pode usar a criatividade que quiser para fazer o nome do evento. Mas a principal diferença é entre os congressos, seminários e simpósios. O que diferencia um do outro? Primeiro, o congresso ele pode ser regional, internacional e nacional. Ele é uma questão já prevista, né, ampla, para ter várias coisas dentro dele. Então, um congresso ele é um evento mais elaborado. Normalmente também permite a interação de feiras junto, então feiras técnicas, às vezes expositores que não são acadêmicos, mas que são, sei lá, uma empresa de irrigação que tenha lá um stand falando da tecnologia que ela faz, do serviço que ela faz, não é acadêmico. E junto com o evento acadêmico que vai ser apresentado lá nas palestras e nos posters, né? Isso é bastante comum nos congressos. Os seminários, normalmente, eles são conferências, eles são apresentados, né? São seminários para colecionar as ideias principais, ideias de ponta de uma determinada temática, né? Com autoridades que fazem essa apresentação de temas aí. Então, é uma discussão a respeito, então, um seminário sobre, né, agricultura regenerativa, né? Então, são as pessoas especialistas nessa área que vão ali discutir tudo, né, toda essa ideia. Também é chamada de conferência, bastante chamada de conferência. Agora, um simpósio, normalmente, ele é formado no formato de discussão, né? Normalmente, ele tem essa apresentação e é normalmente também muito mais específico. Então, a hora que você tem um simpósio, você já vai para um simpósio pensando em ter um moderador e uma discussão. Então, 5 pessoas discutindo arduamente, né, um de uma linha, outro de outro, para discutir e chegar a questionamentos. E esses questionamentos também são inteirados, né? Pressupõe que no simpósio tenha uma interação muito grande com a plateia, ao passo que nos demais modelos, normalmente a plateia apenas se manifesta lá no finalzinho, durante 10 minutinhos, uma coisa rápida. No simpósio já não, a metade da discussão é aberta para o público, para justamente florescer as ideias, e normalmente também quem participa desse simpósio é bastante específico, especialista no tema, então é bastante vivo, é bastante eficaz e importante para o pesquisador participar desses simpósios com relação a isso. Bom, fazer esse tipo de apresentação é muito importante, né? Na carreira, no currículo, mas o ápice mesmo é a publicação, né? As métricas de análise dos pesquisadores, né, levam sempre em mente esse número de artigos publicados, né, número de livros. Então, a publicação é muito importante no mundo acadêmico, como um todo. Então, e como que vocês farão para publicar, né? Primeiro, cuidado de escolher a revista, né? Então, antes de tudo, revistas têm um número que chama ISSN e os livros têm o ISBN. Então, livros, todos eles são registrados na Biblioteca Nacional, por isso esse nome, né? Esse número que tem esse nome, né? ISSN para os artigos, né? E os capítulos de livro e livro, né? Você sempre se preocupa em identificar o ISBN, né? De livros, né? Mas então, como que você escolhe, né? Mas qual revista eu vou publicar? Eu estou lá com a minha pesquisa, minha orientadora falou que está linda, né? E agora, como que eu faço, né? Como que eu escolho? Primeiro, muito cuidado de escolher a revista, né? Se tenha aquela afinidade que a gente estava falando, né? Entre o texto, a pesquisa, a linha de pesquisa, corresponde à linha editorial da revista, né? Se tem também boa reputação, ou seja, se ela tem um Qualys, né? Se ela tem um bom Qualys, né? Se ela é uma revista bem conceituada na minha área, para pesquisa em geral, né? Se ela é indexada, então veja que no Brasil é o Qualys, mas às vezes no Brasil ele não tem Qualys, mas ele tem uma indexação internacional. Poxa, né? Caramba, muito bom. Então, mas esse tipo de atenção precisa ser bastante identificado, porque às vezes quando termina uma pesquisa, principalmente assim, se for um TCC de MBA, sempre tem uns oportunistas, né? Vem aqui, publique aqui. Aí você vai ver, não tem nem ISSN, né? Como assim publique aqui, né? Não queime o seu texto, né?
revista que não vai ter reputação, não vai ter distribuição, não é bem vista, né, pelos pesquisadores, então ela não vai ter muito, não vai te gerar frutos o suficiente como ela poderia, outra revista poderia te propiciar, né? E existe também umas ferramentas, principalmente para textos escritos em inglês, infelizmente, né? Porque é o que mais temos, né? Existem ferramentas que escolhem para você. Você coloca o seu resuminho lá, né? E a ferramenta vê diante do seu currículo, diante do número de palavras e a temática elaborada ali naquele abstract, né? Qual revista é a mais indicada para você? Então faz um robozinho lá, eu deixei aqui para vocês algumas desses robozinhos, né, da Elsevier, do Springer e da Clarivate, para vocês terem essa tentativa aí de fazer essa análise aí, mas infelizmente funciona muito bem com as revistas estrangeiras, né? É muito difícil em português ela achar alguma coisa relevante, né? Existe, mas é bem pouco, ainda não é muito conhecido. A gente usa mais o Qualis mesmo, né? E a língua é um empecilho aí para que seja a nossa pesquisa nacional integrada a essas bases de dados mais internacionais, né? E outra questão também importante é custo. Veja que tem um custo identificado aí, um custo de processamento dos artigos. Então, às vezes, você tem que pagar para publicar, né? Às vezes não, é gratuito. E às vezes também você tem que pagar para ser aberto. Então, ou não, se você. O que é aberto e fechado? Lembra que a gente viu bases públicas e bases fechadas, né? Por quê? As bases fechadas é só quem paga é o Elsevier, por exemplo, que vai poder publicar, a menos que o coautor tenha pago para deixar em open source, em aberto, né? Em domínio público, né? Eu coloquei esse último link aqui, que é para vocês terem uma ideia de quais são esses jornais, essas revistas, né, acadêmicas, que têm acesso aberto. Então, o que está em domínio público, né? Para vocês terem uma ideia, porque é muito mais relevante, né? Se a gente publicar, que tenha visibilidade, então procurar publicar nessas revistas que são abertas, né? Que tem essa possibilidade. E sempre atentando ao preço também, porque algumas são abertas, mas apenas para quem paga, né? Algumas não, são abertas mesmo, que aceitou, é bem-vindo, vai ser aberto mesmo, a revista inteira é aberta, mas é aquele trabalho de formiguinha, né? Bastante desgastante, de conhecer quais são as revistas, como que são as particularidades, o que pede cada uma, né? Quais são os custos de cada uma e por aí vai. Bom, espero ter contribuído aí um pouquinho para iluminar essas possibilidades aí de preparação, redação, apresentação e publicação. E nos vemos semana que vem. Abraço.